E hoje eu abro mais uma página para uma mulher que, como vocês já sabem, eu fico extremamente feliz por ser uma mulher. Sim, eu não sou nem feminista, pelo contrário, valorizo, valido os homens, a importância de cada um deles dentro de uma família, fora dela, mas nós que vivemos sob esse patriarcado de, sabe, opressão, de muita culpa, de muita obrigação, é muito gostoso quando a gente vê uma mulher jovem, mãe, feliz, trabalhando, empreendendo e mais, gerando empregos. É isso mesmo? É exatamente isso. Boa tarde, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Demoramos um pouquinho, mas finalmente saiu nossa gravação. E ela só aceitou ontem, no final da noite, correndo para entrar no meio, fazer uma bagunça. Porque esse povo de Goiânia é assim, gente, além de bonita, gosta de arrumar confusão aqui em Brasília, né? Vamos Exatamente. começar por esse ponto. Você sofreu algum preconceito? Porque eu não sei se ainda hoje é assim, mas tinha essa história, essas mulheres de Goiânia, Goiânia e Brasília. Teve alguma questão aí com entrar no mercado ou não? Isso é Na balela? verdade, existe, tá? Não só pelo fato de ser mulher, eu acho que isso é até menos, mas a questão do sotaque. E o preconceito não começou em Brasília, começou quando eu fui morar lá em São Paulo, há alguns anos atrás, e assim, tinha um preconceito muito grande com o sotaque goiano. Eu via que as pessoas descredibilizavam, tiravam como caipira, era mais ou menos assim, o importante é só São Paulo, o resto é resto. Tinha assim esse preconceito. Aí eu fui ali ao longo do tempo, dando uma engessada no sotaque. E hoje eu já estou um pouco mais confortável e a gente acaba que vai ficando com sotaque de lugar nenhum. Não acredite nisso. A O gente sotaque tenta, a gente tenta e a engessar um gente vai fingir que pouquinho. acredita que. Mas é incrível como a mulher, mais uma vez, tem que se provar em tantas coisas, né? É até mais comum, porque aí o cara que tem sotaque é fazendeiro, né? Aí a Cantor mulher sertane... sertanejo, aí a mulher é é caipira. caipira, né? Mas vamos que vamos. E se falando sobre isso, né, não é só uma questão aqui do Brasil, essa questão de sotaque. Eu voltei para o Brasil em 2017, eu fiquei durante 2 anos depois que eu transicionei de carreira, morando em Boston. E até quem é ali, você está em Massachusetts, mas quem está ali em Cape Cod, só arredores, é todo canto, né? Essa questão de parecer que é interiorano. Só que agora eu acho que as coisas estão tendo uma mudança aí, né? Porque com essa questão do wellness, da longevidade, as pessoas estão querendo ir para os interiores. Que ninguém está aguentando essa loucura aqui, né? Essa mudança é recente, eu tenho visto aqui no Brasil de alguns anos para cá, de pessoas deixando ali, né, deixou de ser elegante, o luxo começou a ser modificado, o luxo agora é uma vida tranquila, mas isso ainda é muito Sim. recente mesmo. Inclusive, tem esses paraísos, né? Eu acho que desde que eu vi a Toscana a primeira vez, eu falei, gente, queria muito, de fato, ir morar num lugar assim, não conheço ainda, inclusive se tiver um super pretendente rico, bonito, alto, forte, saudável emocionalmente, financeiramente, quiser me levar para a Toscana, eis-me aqui. Mas brincadeiras à parte, que é um lugar pequenininho, gostoso na Itália, e aqui em Araraquara, por exemplo, no interior de São Paulo, né, tem cidades pequenininhas no Rio Grande do Sul e entre outras cidades que as pessoas estão procurando essa calma, né? Eu já sou mais do lado praia, uma cidadezinha pequenininha, com praia, me pega. Todas as vezes que eu vou para alguma cidade aconchegante ali, beira-mar, eu sempre tendo a não voltar. Van, como é que uma estudante de medicina se tornou aí uma estrategista de marketing médico? Essa história é complexa. Tem duas coisas que o estudante de medicina sempre tem sobrando, né? Sono, eu falo que é sono sobrando e dinheiro faltando. Essa é a vida do estudante de medicina. E a minha vida na faculdade não foi diferente, era exatamente isso, era o sono faltando, era o sono sobrando, né? Sobrando e Muito dinheiro sono e pouco faltando. dinheiro. E aí, ali no meio da faculdade, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. Eu comecei a ficar curiosa, eu comecei a olhar que algumas pessoas tinham muito dinheiro, outras pessoas tinham pouco dinheiro, outras pessoas não saíam ali da dificuldade financeira. E isso começou a me intrigar. Eu falei, o que tem em comum entre as pessoas que têm muito dinheiro? O que tem em comum entre as que não têm? Comecei a estudar e vi que as pessoas que tinham muito dinheiro, majoritariamente eram empresários. E ali eu comecei a estudar sobre empreendedorismo. Nesse meio do caminho, estudando sobre empreendedorismo,
Eu tinha um blog na época, isso estou falando, isso era 2015, quando eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, fui escrevendo blog, e aí mais ou menos 2017 eu recebi, através do e-mail que tinha no blog, um convite para trabalhar em uma agência. E era um trabalho freelancer e remoto, então eu conseguia fazer esse trabalho sem ali chocar com os horários da faculdade. E na época ainda não estava tão em alta a quantidade de médicos e de profissionais da área da saúde no Instagram. O foco mais da época eram os textos em SEO para blogs e sites de médicos. Então, era justamente isso que eu fazia. Eu fazia tradução de artigos científicos do inglês, do espanhol para o português e pegava essa tradução, adaptava para a linguagem do Google. Aqui no Brasil nós falamos português e o Google fala o SEO, que é o Search Engine Optimization, que é a linguagem do Google. Então era esse meu trabalho. Eu lembro que eu ganhava aproximadamente R$ 40, 35, R$ 40 por cada texto que eu traduzia e organizava dessa maneira. Só sei que chegava no final do mês, dava assim uns 500, R$ 600. Eu olhava e falava, uau, eu tô rica! Era muito dinheiro para mim na época. Eu achava isso incrível, especialmente pela liberdade de poder executar essa função, que era sim importante, é relevante, até hoje é importante, né? O Google não morreu, o SEO continua aí muito em alta, e eu achava maravilhosa essa liberdade de poder executar isso ali de longe, com liberdade de horário. Foi assim que começou. E quando é que você enxergou ali, naquele momento, que o que talvez as outras pessoas não estavam vendo, o que você viu de diferente, você enxergou a questão do empreender, desse start, teve algo mais que você enxergou e como a gente estava falando aqui no bastidor, e decidiu, de fato, deixar ali a medicina e seguir outro caminho? Quando eu comecei a entender o modelo de negócio de uma empresa, aquilo mexeu comigo. Você não veio de família de empreendedores? Não, 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 não. Minha família é mais quadrada e mais tradicional do que uma caixa de sapato. Meu pai é advogado da época em que ele defendeu Moisés quando quebrou as tábuas. Ou seja, da época que advogado nem sabia o que era empreender, bastava balançar uma OAB e você já tinha ali bastante sucesso. Então, meu pai é advogado muito antigo, não pode, apesar de que, ok, todo advogado tem um CNPJ, mas não pode se dizer empresário. E minha mãe é funcionária pública de carreira, de vida inteira. Minha família, minha avó, minhas tias, todo mundo do funcionalismo público, empregos super tradicionais. Ninguém da época, ninguém do empreendedorismo, muito pelo contrário. Empreender sempre significou um risco enorme na minha família. Eu cresci ouvindo, porque empreender no Brasil é muito difícil, porque é muito cheio de imposto, porque o colaborador faz coisas que não deveria e leva o patrão à falência. Eu cresci ouvindo todas as pedradas do empreendedorismo, e eu acho que foi até um chamado mesmo de Deus para que eu pudesse fazer o que hoje eu faço. Então, quando eu fui conhecendo diferentes modelos de negócios, aquilo de você poder treinar alguém para trabalhar com você e o fato de você não vender a sua hora, mas você vender a sua inteligência, aquilo me pegou. Aquilo me pegou muito e foi algo que quando eu vi, eu não consegui mais desver, né. Eu falo que às vezes aprender alguma coisa é difícil, mas desaprender é mais difícil ainda. Então, ali dentro daquele modelo de negócios, aquilo me encantou. E durante toda a minha criação dentro de casa, não só em casa, mas também em escolas, eu sempre estudei em escolas muito tradicionais, que focavam no vestibular, em provas, em concursos e etcétera. A minha vida inteira ali, até desde quando eu nasci até os 20 e poucos anos, mais ou menos nessa época, eu cresci com aquela imagem de que eu tinha que estudar, ter um diploma, um curso superior, para quê? Com este papel que é o diploma, para que eu fosse pedir um emprego para alguém, né. E ali dentro do que eu estava fazendo ali dentro da faculdade de medicina, eu tinha a aspiração de pedir um emprego em um bom hospital, em um bom concurso público, eu achava que era isso, ter um diploma e pedir um emprego. Eu não sabia que eu poderia dar o emprego. E você acredita que todo empresário, empreendedor, ele consegue ter porque você percebeu o quanto brilhou os seus olhos, "Eu não quero pedir esse emprego, eu quero dar um emprego". É sobre tempo? É sobre dinheiro? É sobre o quê? Você acha que esse movimento te levou o que que tem dentro
de você, que bichinho é esse? Porque eu falo que tem gente que chega aqui e fala que empreender é igual cachaça, né? Porque você começa a tomar e não para mais. O que você acha que te levou? O que tem aí dentro? O que essa empresária já existia lá de trás? Qual que é o maior motivo para empreender? Hoje eu vejo que essa empresária sempre existiu. Eu só nunca tinha trazido isso à tona. Quando a gente estuda a história do empreendedorismo brasileiro, e você por entrevistar uma série de empresários aqui, o que a gente repara? Ninguém começou algo falando: quando eu crescer eu quero ser empresário. Geralmente começa como uma necessidade imediata de resolver algum pequeno problema, e ali a gente vai enxergando novas possibilidades e começa a entender o leque que é o empreendedorismo, especialmente quando a gente estuda e se dedica para isso, porque empreender não é intuitivo. Eu estou estudando sobre empreendedorismo e eu sou uma pessoa que quando eu gosto de estudar uma coisa, eu estudo muito, eu fico meio obsessiva com aquilo ali, e eu estou estudando empreendedorismo desde 2015, não parei até hoje. O marketing eu comecei a estudar desde 2017, então é a mesma coisa, já são aí quase 10 anos estudando obsessivamente empreendedorismo e marketing e nunca parei. Então a minha história como empresária, ela não é diferente da história da imensa maioria de empresários no Brasil. Eu comecei prestando um serviço, por quê? Porque eu queria ganhar uma graninha extra, era isso. Fui fazendo esse serviço de freelancer para ganhar uma graninha extra, entendi o que era uma empresa, de você ter uma inteligência, de você resolver um problema de alguém de fato, das pessoas te pagarem para você resolver um problema, você treinar outras pessoas e etc. E aquilo foi me encantando. Então, quando eu saí da agência em que eu era freelancer e comecei a prestar serviços, eu era uma urgência. Eu estava ali absolutamente sozinha e a minha intenção ainda era, vou fazer uma graninha com isso daqui. Até que eu contratei a primeira pessoa. E a contratação dessa primeira pessoa me marcou muito, porque essa pessoa era arrimo de família. Isso, obviamente, eu fui saber depois de mais de um ano já dessa pessoa trabalhando comigo, que eu fui entender que essa pessoa era arrimo de família, que eu fui entender a importância daquele salário ali, não só para ela, mas para a família inteira, e aquilo mexeu comigo, mexeu muito. Aí ali eu entendi a importância de gerar novos empregos, dessa habilidade que a gente tem, e é óbvio, né, não é nada nato, a gente desenvolve, né, essa habilidade de você vender, de você adquirir um conhecimento que resolva o problema de alguém, vender isso para essa pessoa e acumular capital para que você possa treinar essa inteligência e oferecer emprego para outras pessoas. Aí sim, nesse momento, entrou a cachaça do empreendedorismo. Eu comecei pequenininha, depois fiquei viciada. Eu sou daqui, eu estou fazendo exatamente o que eu deveria fazer no mundo. Sensacional, me emocionei com sua fala. E às vezes a gente vai entrevistando aqui e acaba tão conectado, né, no que você está falando, mas eu acho que foi tão profundo que é isso. A gente sabe a responsabilidade de cada um que está ali e que pode ser. Eu tenho os meus meninos que praticamente, falo os meus meninos, né, porque é tudo uma meninada, que não tem filhos, não tem arrimo de família, mas ele já tem as contas. Tem um que paga a moto, né? Tem um outro que tem a faculdade, tem um outro que quer comprar o computador e ver eles comprando as coisas, né? Pagando. Então é muito gostoso, mas é de uma responsabilidade tão grande. Carol, sabe o que eu falo? Que eu perdi o direito de dar errado. Eu perdi o direito de falir. Quando era só eu comparo o empreender muito com ser mãe, né? Quando a gente não é mãe, qualquer coisa tá bom, qualquer lugar que eu for tá tudo certo. Vamos embora. Não tem comida, não tem problema, eu fico sem comer, não vai fazer mal. Tá chovendo, não tem nada não, vamos molhar. Tá frio, dá uma esquentadinha e tá tudo certo. Depois que a gente vira mãe, a gente começa a repensar absolutamente tudo. Ok, vou sair? Será que tem água? Será que tem alimentação? Será que essa alimentação é boa? Faz frio? Faz calor? A gente começa a pensar em tudo. E empreender é exatamente a mesma coisa. Quando a gente está prestando um serviço sozinho, é eu por eu mesmo. Se der errado, ok, deu errado e a vida que segue. Quando a gente tem famílias que dependem do nosso trabalho, a responsabilidade aumenta muito. É uma responsabilidade muito gratificante, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade que pesa nos ombros, porque a gente olha e fala, eu não tenho direito de amanhã falar assim, ok, gente, foi bom, tá, foi ótimo, tá fechando, tchau para todo mundo, tá aqui o acesso de todo mundo. Não posso. Eu perdi o direito de dar errado. Sim. Eu perdi o direito de falir. E é um peso muito grande isso. E aqui, né, como a gente sempre tem esse intuito de inspirar quem quer empreender, de inspirar você que busca por serviços
de qualidade, de responsabilidade, que tem esse acervo de profissionais, né, e de empreendedores que nós temos aqui, mas é importante também que você, enquanto colaborador, tenha a oportunidade de ouvir o quanto para a gente, para quem é um empresário sério, né, seja ali do pequeno, do médio, é algo tão importante. E muitas vezes, eu acredito que a gente, quando amadurece, não precisa mais do reconhecimento de ninguém, mas é importante, mesmo que você não reconheça, mas que você saiba que você está realizando os sonhos da sua família e dos seus filhos através dos meus sonhos, através dos sonhos de quem escolheu empreender. Então, no mínimo, vale respeito por essa pessoa, sabe? Eu falo que o colaborador, porque eu fui colaboradora por anos, eu já apagava a luz, era da Mercedes, tá? E também de outras escolas, eu trabalho tem muito tempo, fui gestora da Gregory, de shopping, mas assim, igual eu saio apagando a luz aqui, eu já apagava a luz. Eu não tirava xerox, porque na época da faculdade, todo mundo ia lá, imprimia o trabalho, vamos... Não, isso não é certo. Não, mas eles têm dinheiro demais. Não. E eu acredito que pessoas que têm essa ética, pelo menos, né, são pessoas que cuidam do outro, que vão poder ter o seu. E a gente entende também que nem todo mundo precisa ser empresário, porque eu vejo todos os meus parceiros como empresários e empreendedores como eu. Porque se você percebe que, que eu estou empreendendo no seu negócio, isso é muito importante. Então, que essa fala da Van possa realmente servir e tocar o coração de alguém, porque é um trabalho, né? Não é só olhar com aquela mente de que estão ganhando em cima de mim. Quantas vezes a gente não ganhou ou não recebe e está todo mundo recebendo salário? Quando a gente faz o compromisso de pagar todo um time de colaboradores, muitas vezes esse colaborador não faz noção do que é, às vezes, uma crise no mercado, uma folha de pagamento que naquele mês a gente fecha o caixa no negativo, para honrar com todos os compromissos com os colaboradores, que muitas vezes nem chegam a saber dos problemas que internamente a gente passa, mas a gente sempre honra ali o pagamento de cada um deles. E você falando do pessoal, né, jovem aqui que trabalham com você todos os dias, isso é algo que nos dá uma esperança no mundo. A gente é acostumada a ver tanta gente falando mal dos jovens e que a juventude está perdida e a geração nem estuda, nem trabalha. A gente escuta muito falar isso, por isso que eu falo, gente, desliguem o jornal, tá? Desliguem o jornal, desliguem a televisão, parem de ler esse tipo de notícia, porque é encantador a gente perceber, a gente abrir uma vaga para a seleção, para algo em específico, e a gente perceber a quantidade de jovens de 19, 20, 22 anos que se qualificam ali para aquela seleção de vaga e que são extremamente competentes. Às vezes eles não chegam com uma competência técnica, eles não chegam com experiência, o que inclusive é esperado, afinal de contas a gente está falando de jovens de 19, 20 anos, mas eles chegam com um compromisso, com uma responsabilidade e com uma vontade de aprender, que é algo encantador da gente olhar e conviver com essas pessoas assim, a gente olha e fala, esse mundo tem muito jeito, esse mundo está muito bom. Amém, minha irmã. Inclusive, vou abrir uma empresa com a Vanessa hoje aqui, já estou, né, deixando isso muito claro aí em rede nacional, internacional, de seleção de emprego, porque onde é que ela está achando esse tanto de gente? E brincadeiras à parte, eu concordo com você que é muito desrespeitoso, sabe, tratar uma geração que veio depois da gente como mimimi, como qualquer outro, né, pronome, é muito ruim. Gente, primeiro que tudo que vem depois vem melhor, isso é incontestável, tá? Olha para os seus pais e o que você tem, claro que não em todos os âmbitos, né? Mas em um ponto, amiga, eu vou te falar, é extremamente desafiador porque a gente está vivendo um conflito geracional. Os princípios que a gente tem, o que a gente aprendeu é muito diferente ainda do deles. Uhum. E eu entendo que para que nós continuemos no mercado, nós temos que flexibilizar, até porque quem tem mais consciência, quem são mais velhos somos nós. Então a gente flexibiliza, mas se do outro lado também eles não respeitarem, porque muitos deles não respeitam nem pai e mãe dentro de casa. Eu concordo com você, só que eu, além de ser mãe de um de 20, que a gente tem uma diferença grande da idade dos nossos filhos, eu trabalho com essa nova geração, sou professora também, tive sempre a oportunidade de estar com esse pessoal, eu tenho flexibilizado bastante.
Mas um dos pontos que foi, eu acredito, uma virada de chave na minha atual liderança, porque eu já gerenciei mais de 100 homens, trabalhei, sou do corporativo com engenheiros, né, venho dessa área, mas eu enfrentei um desafio tão grande. Sabe quando é que, quero até ouvir a tua percepção sobre isso, quando eu acreditei que eu me senti de novo uma boa líder, quando eu falei, chega, tudo bem, não funciona horário para você, você é PJ, você ótimo, é assim. Eu tenho esse trabalho, eu tenho isso, aqui funciona assim, e eu acredito nisso porque disciplina, respeito e horário, eles não vão sair de moda. O cliente, ele está esperando resultado. Então, não tem, pode vir de trança, rosto pintado, eu não me importo com nada disso, são seres humanos que merecem respeito, super inteligentes, sabe? E só que a gente também aprende. Ninguém é insubstituível. Eu não fui, você não é. No dia que a empresa depender de um só, porque acha que sabe mexer no botão, e eu estou falando diretamente com você, empresário, tá? Há anos eu empreendo. Nós precisamos ter a noção de quem somos e coragem para trabalhar, porque liderar é inspirar, na minha percepção. E aí agora o trem está funcionando melhor, porque enquanto eu estava, mas eu preciso de fulano, como é que é? Mas ele, se você falar de horário, eles vão, se você falar disso, eles vão. Eu tenho uma maneira muito diferente de contratação, que é, com exceção das pessoas que trabalham no atendimento por WhatsApp, esse sim tem um horário, a gente precisa estar ali disponível em horário comercial. Com exceção das pessoas que fazem o atendimento por WhatsApp, todos os nossos outros colaboradores, a gente não cobra por horário, a gente cobra por entrega. Então, o que é importante? Que tenha o cumprimento dos prazos, que o projeto específico seja entregue no dia e no horário ali combinado, mas o horário de produtividade desse colaborador, se ele vai preferir trabalhar durante a manhã, durante a tarde, final de semana, de madrugada, é absolutamente opção dele, porque a gente tem sim que levar em consideração as variáveis biológicas de cada um ou até as sociais. Às vezes a pessoa faz faculdade de manhã e trabalha no projeto à tarde e à noite, ou o contrário, às vezes a pessoa tem filho, ou às vezes a pessoa tem uma doença, um pai, uma mãe, enfim, que está ajudando ali a cuidar, etc. As variáveis são muito grandes, então a gente olhar para a capacidade de produção da pessoa Ao e invés, não obrigatoriamente de ficar cumprindo hora no relógio, a gente consegue ter colaboradores mais satisfeitos, mais felizes e que entregam algo com muito mais qualidade. se sentindo mais respeitados, né? É o que eu falo. Ficou até mais tarde, não vem amanhã esse horário, que horário você quer vir? Eu acho que trazer essa liberdade é importante, mas importante também mostrar que você vai ter que se comunicar, né? Tem muito dessa geração que a gente está precisando ensinar o bom dia, porque eles não se relacionaram, né? E uma coisa importante, dado para você, líder, que se não conseguir crescer nesse sentido, expandir essa consciência, vai realmente ficar sem, né, esse time, principalmente quem precisa de time presencial, né? E sem falar das doenças emocionais, o quanto tudo isso tem impactado, né? Ou você entende que é necessário ter confiança, né? E entender que as pessoas estão sim passando por uma pandemia de ansiedade e depressão também, que isso é muito sério, ou seja, liderar, ser empresário, gente, é desafiador. E pela primeira vez na história, nós estamos tendo, eu comprei um livro recente, vou até passar e vou deixar para vocês aqui na nossa descrição, falando dessa geração agora, que é a primeira vez na história, de fato, a gente não está falando de ser melhor, ser mais tecnológico, que os filhos vêm menos inteligentes que os pais. Inteligência. Olha a que nível. E quando eu falo, é porque muitos deles não olham no olho. Porque eu estou acostumado aqui, ó. E aí, gatinha, como vai? E tal, 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 e tal, tal, tal. E o oi? Vamos conversar? Vamos ser direto? A minha mãe fala uma frase muito importante, que é: quando a gente aponta um dedo para o outro, a gente está apontando 4 dedos para nós. Para nós que viemos, a minha infância foi 0 tela, 0 desenhos, 0 celular, nem existia celular, eu tenho memórias de quando surgiu no mercado o primeiro celular, o Motorola, tijolão, então eu tenho memórias disso, então assim, eu tive uma infância sem toda essa
vibe tecnológica, e minha mãe é psicopedagoga de formação, então eu também tive a sorte de ter pais que leem muito, que incentivam muito a leitura, a brincadeira e etc. Eu tive a sorte de ter uma excelente criação nesse sentido. E a gente precisa entender que quando a gente aponta um dedo para um jovem, a gente aponta os outros 4 dedos para nós, porque se essa criança que cresceu sem esse contato visual, sem essa habilidade de comunicação, de se expressar, de falar o que está sentindo, o que acha, o que pensa, de se posicionar, sem um mínimo de oratória. Quem é o pai? Quem são os pais, né? Quem são os criadores desses jovens aí agora com 15, 20 e poucos anos? Já foi a nossa geração que cresceu ali abarrotada no celular, e-mail, computador, depois que o computador ficou fácil de levar para casa, aquele excesso de trabalho. E isso é algo muito importante também, porque as pessoas começaram a distorcer o conceito do empreendedorismo e romantizar o excesso de trabalho, que muitas vezes é um burnout, não é bonito. Não é qualidade. Não é um esforço maravilhoso. Olha que empresário esforçado, trabalha 14 horas por dia. Isso está errado. Você, em um determinado período, se propor, olha, eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Aqui nesses 2 primeiros anos, eu vou trabalhar tantas horas, porque eu estou juntando caixa. Daqui a pouco eu vou delegar, eu vou contratar um fulano para fazer isso, outro para fazer aquilo. Estou estabelecendo meus processos. E aí, daqui a pouco, eu vou desafogar e vou delegar, vou passar para outras pessoas. Isso também é super importante. Para quê? Para que o próprio empresário tenha qualidade de vida, porque empreender é isso. Empreender é você ter uma inteligência, saber ensinar essa inteligência para os colaboradores que você vai contratar para que eles continuem entregando algo tão bom ou até melhor do que aquilo que você entregava sozinho. O empresário que entrega tudo absolutamente sozinho, que se ele não for hoje a empresa... mais ou menos igual táxi, né? Não rodou, não ganha. Isso não é uma vida. Isso é uma prisão. E não é empresa. Não é uma empresa. Isso é uma empresa. prisão. Isso tem que ser levado em consideração. Sim. Eu falo muito sobre a importância da gente não romantizar a vida empreendedora. Trabalhar 14, 12 horas por dia, todos os dias, não tirar férias, viver no celular, isso não é bonito. Isso pode até ser uma necessidade, mas que ela seja uma necessidade transitória e momentânea. É, porque se não tiver um plano para sair dessa roda dos ratos, todo excesso esconde uma falta, né? Vocês viram tanto que ela é boa de conversa? Eu a conheci, ela estava palestrando, né, em um evento, e dali conversamos, a gente já foi para tantos outros assuntos, né, filosóficos. Vamos voltar para o que, de fato, a Van está fazendo hoje, e eu quero começar pelo seguinte: como é que foi convencer esses médicos que são tão céticos e tão racionais, né, que marketing pode funcionar, que não é pirâmide? Eu não convenço nenhum médico, eu não passei por esse trabalho de convencer ninguém. A própria pessoa tem que sentir aquela necessidade. Todas as vezes que eu vou explicar algo para os meus clientes, eu costumo parafrasear com situações que eles mesmos passam no cotidiano, no dia a dia. Por exemplo, se eu estiver falando com um endocrinologista, como que o endocrinologista vai convencer o paciente de que o paciente precisa emagrecer? Não cabe. É incabível o endocrinologista ficar provando para o paciente que o paciente precisa emagrecer. Esse provavelmente, se algum endocrinologista fizer isso, provavelmente esse paciente vai ser um paciente com um resultado muito ruim, porque você não tem como obrigar o outro a cuidar da própria vida. Então, com os médicos é a mesma coisa. E a grande vantagem nisso tudo é que o médico é uma pessoa que estuda. Ele é uma pessoa que está acostumado a grandes rotinas de estudo, a entrar em vários cursos, em várias pós-graduações, então eles estão acostumados e adaptados ali com o mercado de trabalho. Então, eu não preciso convencer o cliente de que ele precisa cuidar do negócio dele como uma empresa. Que a empresa que não vende, ela fecha, que a empresa precisa dar lucro, que ele precisa valorizar a hora dele. O cliente que chega para nós, ele já entendeu tudo isso, porque se eu tiver que provar para o médico que ele tem que valorizar a hora dele, que não dá para viver escravo do plano de saúde, embora eu não faça nenhuma apologia ao plano de saúde, em alguns momentos é até estrategicamente válido, tá? Utilizar o plano de saúde, não sou extremista do vamos cortar o plano de saúde, não, eu acho que tudo tem que ser uma transição como estratégica. A onco, que vai necessitar, como a angiologia, que vai necessitar,
porque dali vem outros procedimentos, né? Exatamente. Mas a questão é, eu não convenço o médico, do mesmo jeito que o endocrinologista não vai convencer o paciente de que ele precisa emagrecer. A gente acaba se conectando com pessoas que já estão buscando por esse crescimento nesse momento já de maturidade. Por que você acredita que não pode prometer números? Por que você acredita que prometer números é antiético dentro do marketing? Porque o marketing e a venda, eles são uma parte de um todo quando a gente olha para o consultório e para uma clínica como uma empresa. E quando a gente cuida de uma parte, não tem como a gente prometer o todo. O faturamento, a margem de lucro, a recorrência desses pacientes, a própria qualidade no atendimento, isso é o todo, é o que compõe um todo ali de uma empresa. Então, quando eu olho só para o marketing ou só para o comercial, é até arriscado a gente falar assim, duplica o seu faturamento, aumentamos o seu faturamento em 3, 4 vezes mais. Isso é um tipo de promessinha milagrosa que não se aplica na realidade por questões lógicas. Você não precisa ser um gênio para entender que a pessoa que cuida de um pedacinho da empresa e estiver te prometendo o todo, isso não tem lógica nenhuma. É a mesma coisa, e novamente eu sempre gosto de parafrasear os exemplos com a questão do médico. Se um médico vira para o paciente e faz o seguinte anúncio: prometo chá emagrecedor, emagreça 10 quilos em 30 dias. Isso tem como ser verdade? Quando a gente leva em consideração todas as variáveis biológicas, fisiológicas, sociais desse paciente, se tem diabetes, se tem hipertensão, se tem mobilidade reduzida para poder fazer uma atividade física ou não, qual é o histórico desse paciente, qual é o grau de obesidade desse paciente, é humanamente impossível um médico que tem um pingo de ética prometer para o paciente que ele vai emagrecer X quilos em X tempo. O médico está ali para desempenhar o melhor trabalho dele, ele estudou para isso, ele está ali com toda a formação técnica adequada e necessária para oferecer o melhor tratamento para que aquele paciente possa emagrecer. Mas o médico não pode fazer a dieta pelo paciente, fazer a atividade física pelo paciente, tomar a medicação pelo paciente, manter a constância pelo paciente. Então é impossível um médico que tenha ética prometer para o paciente esse tipo de promessa milagrosa que, infelizmente, a gente tem visto por aí. E do lado de cá, a mesma coisa. Não tem como a gente prometer resultado, porque a gente promete a nossa melhor entrega, a gente estuda para isso, para implementar, mas tem muita coisa aí no meio. Van, você tem se posicionado justamente não como um serviço de agência, mas sim de posicionamento, né? O que significa na prática esse posicionamento estratégico e o que o diferencia de promessas vazias? Excelente pergunta. O posicionamento estratégico, a gente tem que levar em consideração o dia a dia do médico. Não adianta eu pegar um médico que vive de medicina, que vive do consultório, que atende, que opera, que está na prática do dia a dia e querer que esse médico vire um blogueiro. Como a gente tem visto inúmeras pessoas tentando colocar médicos em caixinhas que não são dos médicos. Eu tenho visto pessoas querendo que o médico seja empresário, que o médico entenda de impostos, que o médico entenda de investimento e de finanças e de empreendedorismo e de marketing. Impossível. E faça o curso online e faça 6 em 7. É impossível. O médico é médico. O profissional de marketing é o profissional de marketing. O faturista é o faturista. A gente pode e deve ter uma noção das coisas que envolvem ali o nosso negócio. É fundamental que o médico tenha uma noção de marketing, tenha uma noção de imposto, de enquadramento. Ter uma noção é uma coisa, inclusive muitíssimo importante. Agora, o médico se tornar um empresário, ele vai parar de estudar medicina, vai começar a fazer curso de MBA, e aí qual é o momento que ele vai estudar sobre a especialidade dele? Todo mundo tem as mesmas 24 horas e a gente precisa levar em consideração que somos todos seres humanos. O médico precisa dormir bem, precisa descansar, precisa estar ali preparado para cumprir a função dele. Então, a nossa parte no posicionamento é levar em consideração a disponibilidade que esse médico tem. Então, a gente prepara todo o terreno para que o marketing se adapte ao médico e não o médico se adapte ao marketing. Sensacional. A gente leva em consideração as variáveis de um profissional
que de verdade é médico, e não um médico que tá ali blogueiro e vive de fazer dancinha e diz que é médico, mas na verdade a fonte de receita dele já não provém mais da medicina. O compromisso dele já não é mais com a medicina, com a atualização, com os inúmeros congressos, com estudar. A vida do médico é um constante estudar, do médico de verdade. Tem que estudar. Não dá tempo para ser blogueiro. Então a gente cuida de todo esse posicionamento e alinhado a isso, a gente faz também algo que é fundamental, que é o treinamento da equipe comercial desse médico. Antigamente, a secretária era uma tiradora de pedidos. Ela atendia o telefone e falava, tem horário no dia tal, ok, paciente tal, no dia tal, na hora tal, tá marcado. Ela tirava pedido. Hoje em dia, a gente já tem a necessidade de que essa secretária seja um time comercial para esse médico. E é justamente isso que a gente faz. A gente pega a secretária ou as secretárias, a depender da infraestrutura, e a gente as transforma em uma equipe comercial para representar esse médico. Sem venda forçada, sem aquela questão de marcar acirradamente, porque a venda ela é uma continuação da personalidade do profissional que está sendo vendido. Então isso tem que ser leve, isso tem que ter a personalidade do médico ali. Van, e você acredita que esse é o seu maior diferencial ou tem algo mais que é o seu grande diferencial de outras empresas semelhantes no mercado? O nosso grande diferencial é entregar honestidade para o médico. A gente não vai prometer, não tem promessinha. O que a gente faz é entregar o nosso melhor, é estudar constantemente técnicas, ferramentas, o que o mercado tem de melhor e levar para esses profissionais, sempre levando em consideração de que o médico é médico. Então a gente tem todo esse cuidado e o conhecimento também sobre as regulamentações de publicidade e propaganda do Conselho Federal de Medicina, que para o médico que pensa a longo prazo, e tudo que eu faço na minha vida, eu penso, como que vai ser isso aqui daqui a 10 anos? Se daqui a 10 anos aquilo ali não me interessa, eu não começo hoje. Porque eu não acredito. Gente, nem na Mega Sena eu não jogo. Eu não acredito em milagre. Vou jogar na Mega Sena e vou ficar milionária. Eu acho que o tempo que a gente vai ali jogar na Mega Sena e ficar achando que dali vai sair uma solução milagrosa do milhão, a gente poderia investir esse tempo para, de fato, construir algo que te leve ali aos primeiros milhões em 10 anos e não ficar com aquela esperança de ganhar na Mega Sena magicamente. Então, essa consistência do médico que pensa no longo prazo, do médico que valoriza uma residência, médica, que valoriza a regulamentação do ensino médico, da questão de validar o conhecimento desse profissional, de quem pensa no longo prazo. E para quem pensa no longo prazo, seguir a regulamentação de publicidade e ética do próprio Conselho Federal de Medicina é importante. Estou falando que é maravilhoso, que eu concordo, que eu acho lindo? Não. Inclusive, o Conselho poderia melhorar em muitas coisas para favorecer muito mais o médico. Mas regra é regra, eu também não concordo de pagar a quantidade de impostos que a gente paga, mas regra é regra e tem que pagar e ponto, acabou. Como é que a maternidade e o divórcio impactaram na sua vida, na sua vivência como empresária? Essa pergunta é boa. Nossa, impactou muito, porque eu tive que me redescobrir. A partir do momento em que eu passei por um divórcio com 2 filhos extremamente pequenos, na verdade eu ainda estava grávida do meu mais novo, quando passei por um divórcio, foi o momento em que eu olhei e falei assim, tudo isso que eu já faço, eu vou ter que sentar, raciocinar e pensar em uma maneira de fazer exatamente isso, ou até melhor, com menos tempo. Então eu fiz todo um redesenho daquilo que eu já entregava, de organizar a equipe, de melhorar os processos internos, para que essa entrega fosse ainda melhor, só que consumindo menos do meu tempo. E quando a gente encara esses desafios como parte da vida, porque eu sempre falo que o problema foi feito para ser resolvido e não para a gente ficar reclamando, quando a gente encara esses problemas que chegam até nós como parte dos desafios cotidianos da vida humana que a gente tem que resolver, a gente tira forças de onde muitas vezes a gente não sabe de onde veio para solucionar esses problemas que aparecem aí e com certeza depois que a gente passa por um problema e a gente cria estratégias e soluções para resolver, a gente sempre sai dali melhor. Esse lugar se chama, na minha
percepção, né, é uma força realmente divina, porque você imagina todo esse contexto, né? Você é uma jovem mulher que já teve uma coragem de largar um curso onde muito provavelmente você deve ter sido julgada de alguma forma. Como assim você vai largar a medicina, né? E aí toma uma decisão, não sei qual foi a sua história, em se divorciar com crianças pequenas. É Deus mesmo que nos sustenta. E se manter aí, a empresa crescendo, tudo acontecendo, que Ele continue te abençoando. Amém. É Deus mesmo que dá muita força, que dá principalmente a sabedoria necessária Estratégia. para a gente saber o que é que tem que ser feito, em qual momento tem que ser feito, e aquela força, aquela coragem de fazer acontecer, de não perder o brilho nos olhos, de continuar apaixonada pelo que faz. E a gente passa, assim, ao longo da vida por essas transições que são muito benéficas. Você falando de quando eu decidi não seguir com a medicina para ficar 100% com os dois pés no empreendedorismo nessa área de posicionamento, de marketing, né? Ou como alguns falam, ela mexe com essas coisas de internet. Ela mexe com a internet. É algo muito abstrato, ainda é muito novo, ainda é muito abstrato. E o curioso é que as pessoas que criticaram são as pessoas que não estão dentro da medicina. Porque quem está fora da medicina, quem não é médico, acha o quê? Nossa, médico é rico. Inclusive, isso também é uma outra coisa que é um diferencial da minha agência, é que a gente cobra o valor justo. E tem gente que fala, ah, não, vamos fazer médico, sei lá, uma caneca para a Carol custa R$10. Uma caneca para a Carol médica custa 30. Gente, isso é absurdo. Isso é coisa de gente que não sabe, não faz ideia do que esse médico passou em faculdade, em residência, do que ele passa até hoje em plantão para às vezes tentar manter, sustentar um consultório, uma clínica. Isso é coisa de gente que não tem um pingo de noção, de fato, do esforço que esse médico faz. E foram justamente essas pessoas que me criticaram na época em que eu tomei a opção de não vou mais seguir com a medicina, vou colocar os meus dois pés aqui no empreendedorismo, na empresa, porque essas pessoas acham que médico é milionário, que a vida é fácil, que é tudo um mar de rosas. E assim, é um esforço tremendo. Então isso também é outra coisa que eu faço questão de valorizar, sabe? Sim. De valorizar cada centavo do nosso cliente, de não ter preços abusivos, de ser justo, como eu acho que tem que ser. A gente, além de mulheres, né, estamos aí desenvolvendo, porque eu falo que a amizade, ela precisa de tempo para a gente falar, né, somos amigas, mas imagino que há um interesse mútuo por princípios, por valores, por isso estamos juntas aqui, e somos também, e fazemos parte de negócios semelhantes, né, que é a questão do posicionamento aí para médicos. Uma das coisas que você trouxe, assim, que é incrível e é muito bom quando a gente é humano e olha as pessoas como humanos e não como cédulas, né? Eles não são dígitos, seu cliente não é dígito, você que está aí não é dígito. Eu acredito também que, como tem espaço para todo mundo, foi uma das coisas que você mesmo me ensinou, né? A Van, ela é mentora, né, e destaque em um trabalho que a gente faz nesse sentido. E hoje você trouxe outras... Hoje não, lá atrás você falou, Carol, tem gente demais, é muita gente, não há essa necessidade, eu sempre acreditei nisso, né, que não há essa concorrência, a gente pode estar junto, e também vai ter o cliente que vai chegar até você. E os meus médicos, né, meu e da Túlia aí, que eu falo, eu olho assim, cara, essa pessoa vai se aposentar, como é que vai ficar? Normalmente vem quem está ali ainda na secretaria há um tempão, precisando transicionar, e são seres humanos como os outros, né? Esse negócio de florear as pessoas, de precificar, esse interesse. Ou você se interessa pelas pessoas, de fato, porque por interesse, nenhum negócio, ele pode até se sustentar durante um tempo, mas cai, morre. E falando em dinheiro, chegou o momento de que, no seu caso, enquanto empreendedora, ou sempre foi assim, o dinheiro para de ser o foco? Chegou e eu me arrepio de lembrar de inúmeras situações, tanto com clientes quanto com colaboradores, porque a gente começa empreendendo na intenção, sem saber que está empreendendo,
na intenção de deixa eu pagar meus boletos, deixa eu apagar aqui alguns incêndios. E quando a gente percebe, os boletos já estão pagos, as coisas foram crescendo, as coisas foram fluindo, né? A gente começa a colher os benefícios de pensar no longo prazo, de trabalhar com ética, de fazer uma construção. E quando a gente começa a observar isso, a gente vai vendo o benefício do nosso trabalho, o impacto positivo daquilo que nós fazemos, de fato, na vida dos clientes e na vida dos colaboradores. Conta, inclusive, o médico, que foi a médica, né, que conseguiu superar a depressão pós-parto, saiu dos plantões, porque isso sim é um grande impacto. Eu comecei atendendo uma cliente muito desacreditada, inclusive fiz a reunião com ela, apresentei a proposta de vendas, não achei que ela fosse fechar, o que é natural para quando nós fazemos várias propostas de vendas ao longo da semana. Não acreditei que ela fosse fechar de jeito nenhum. Para minha surpresa, essa cliente, ginecologista e obstetra, que na época estava começando ali o consultório particular, ela fechou. E nós começamos ali o trabalho dela, no marketing, na aquisição de novos pacientes, no posicionamento. Nós começamos esse trabalho muito gradativo, sem nenhuma promessa milagrosa, nem nada do tipo. Começamos o trabalho com ela. A gente sempre costuma perguntar para o cliente, né, acompanhar junto, mas a cada tempo a gente pergunta, e aí, como que estão os resultados, a gente senta, conversa, e uns 6 meses depois, o curioso é que essa cliente começou, ela falou assim, eu prefiro morrer do que gravar um vídeo, e hoje grava vários vídeos, grava super bem, e começou sem nenhuma expectativa, inclusive meio desconfiada, será que isso é golpe, será que isso é pirâmide, será que isso funciona ou não? Isso já faz bastante tempo até, isso foi ali 2019, se eu não me engano, já faz bastante tempo, ainda não era esse boom que a gente vê hoje no Instagram. E você já está desde esse tempo? Desde esse tempo, em 2019 eu era uma urgência, então começamos aí desde esse tempo com ela, e mais ou menos uns 6, 7 meses depois, sentei para conversar. Ela pediu para conversar comigo e eu novamente falei, bom, acho que ela quer encerrar o contrato, o que também é natural. Quando geralmente o cliente pede para conversar com a gente já espera uma finalização de contrato. E novamente, para minha surpresa, foi justamente o oposto. Ela sentou e falou, Vanessa, agora eu estou preparada para dar novos passos, estou preparada para começar a gravar vídeos, hoje eu me sinto melhor. Porque lembra lá quando a gente começou que você pediu que eu fizesse um ensaio fotográfico? Então, naquele dia, foi a primeira vez, depois de mais de 2 anos, em que eu me maquiei pela primeira vez, em que eu fiz uma escova no meu cabelo pela primeira vez, em que eu comprei roupas novas para fazer aquele ensaio fotográfico. E aquele ensaio fotográfico que começou porque você me pressionou muito, e hoje eu te agradeço por isso, é esse o motivo da minha ligação, aquele ensaio fotográfico me mostrou que eu ainda sou mulher, que eu ainda existo, que a minha vida não terminou, que a minha vida está só começando, porque quando a minha filha nasceu, eu não tive nem 15 dias de licença maternidade, porque eu estava passando por um divórcio, teve o falecimento da minha mãe, o nascimento da minha filha, foi a pior época da minha vida, e eu estava em uma depressão pós-parto horrorosa, sem querer encarar essa realidade, sem querer encarar tudo isso, e aquele ensaio fotográfico, me ver e ver o comentário das minhas pacientes nas publicações que a gente fez, foi algo crucial para me tirar dessa depressão pós-parto. Óbvio que teve medicação, teve terapia, teve tudo, mas foi ali a hora que eu vi o reconhecimento de que o meu trabalho vale, a minha vida vale, que aquilo me deu forças para sair do buraco em que eu estava já há mais de ano. Esse foi um dos casos assim que eu, inclusive nos meus próprios momentos de dificuldade, de divórcio com filhos pequenos, de divórcio grávida de 9 meses, em situações muito difíceis, eu me lembro e eu olho e falo, não, a vida não acabou, a vida não é um buraco, é uma etapa e vamos seguir em frente e vamos juntos. Então esse foi um caso que me marcou muito mesmo. Eu falo que a vida, por muitas vezes, ela vai nos colocar de joelhos. E a única coisa que você tem que fazer é, de fato, levantar, limpa. E ao caminhar, você vai encontrar o amor. Seja de um prestador de serviço, que vai te fazer reencontrar o amor próprio. Seja de um amor do outro sexo, ou do mesmo sexo, seja como for, mas levanta. E você vai cair.
Essa é de fato a vida. Levanta e vai seguindo. Deus, ele sabe, tá tudo certo. Vai, continua andando. É no movimento que as coisas vão melhorando. Agora parou, eu falo que esse lugar é muito confortável. Olha, quero parabenizar, porque a gente tem mais aí um monte de entrevistas. Eu sei que essa conversa vai. Quero que você venha mais vezes, quero que você venha quando estiver em Brasília para apresentar, para estar aqui. Eu já achei alguém que pode estar comigo, porque eu convidei, sabe, ali determinadas pessoas no dia que eu conversei com ela, baseada na conversa, porque é tão bom a gente poder compartilhar um lugar. Compartilhar com pessoas competentes, poder ter um descanso também, porque quando você está à frente de um negócio, não é sobre mim, é sobre a pessoa que está ali do lado, é sobre a gente mostrar o melhor que você tem. Então, eu busco por isso, sabe? E no dia que as mulheres entenderem que elas não precisam competir, que juntas elas têm uma força motriz sensacional, que nem o motor de um M113 ou até de um outro tanque de guerra tem tanta potência, é muito bom. E eu estou vendo esses movimentos, né? Eu prezo por eles e esse convite é real. E fiquei muito orgulhosa de te ouvir, não só por toda a história, por toda a verdade que grita aos seus olhos, por coisas que eu, de fato, não sabia, e pela sua comunicação, que é linda e exímia, e parabéns, é muito gostoso. Eu, como professora de português, eu sempre falo, até aqui com os meus meninos, né, que hoje em dia está difícil encontrar quem escreva português e quem fale português, né? Mas é muito bom quando a gente ouve, e brincadeiras à parte, se alguém quiser criticar, fique à vontade, mas é tão bom quando a gente ainda vê pessoas que genuinamente falam bem a nossa língua. Eu acho isso, de fato, tão importante, tão legal. Então, parabenizo, que é muito gostoso mesmo ver o quanto você estudou, e não é sobre marketing, né? É, de fato, informação, né, que muda a vida das pessoas, assim como os médicos que cuidam de pessoas, você continuou como médica na vida deles. Eu falo para minha pequenininha de 5 anos que quando ela tiver ali os seus 15, 16 anos, o aluno mais inteligente da turma vai ser aquele que tiver a habilidade de começar e terminar a leitura de um livro. Coisa que hoje a gente não vê. E essa questão do português, eu sempre gostei, não porque eu estudo as técnicas ali de português, essa parte, óbvio, a gente estuda um tempo, mas por ler bastante. Eu gosto muito de ler. Que bom. E minha mãe falava isso. Quem lê, fala bem. Se você quer falar bem, leia. Continuem acreditando, tem muito ensino ancestral aí que ainda continua válido em voga. Não é demodê. Último bloco, que se chama Última Página, e agora é um bate-bola. Respostas mais curtas e objetivas. Vamos? Vamos. Marketing é? Levar sua mensagem para o mundo. Ética é? Respeitar, em primeiro lugar, os seus princípios e, em segundo lugar, o espaço do outro. Empreender é você deixar de viver uma vida só para você, sair do seu egoísmo e poder olhar para o próximo. Delegar. Dar a oportunidade de outras pessoas poderem entender, adquirir o seu conhecimento e disseminar aquilo que já está funcionando. Quem sabe até fazer melhor que você, né? Com certeza fazer melhor. Propósito é? Algo que a gente descobre no caminho. Sucesso é? Levantar todos os dias agradecendo, ainda que os problemas existam. E liderança? Você ser capaz de ensinar pelo exemplo e não pela teoria. Maravilha. Semana passada eu criei esse quadrozinho pequeno, que é um manifesto. Esse me pegou de surpresa, tá? Não sabia que ia ter essa parte de bate-bola, não. Tive que pensar. Ela não assistiu os outros programas. Tive que pensar rápido. É porque eu não assisti até o final. E esse aqui também, acredito que você não tenha visto, porque eu acredito que eu tô desde a semana passada, né, Johnny? Que eu... no máximo. Fazendo um pequeno manifesto, porque eu amo manifestos. Então, assim, de alguma forma a gente vai ter que colocar a nossa identidade nas coisas, né? Sobre a medicina marketing. Se fizer sentido, me fale. Se não fizer, é meu mesmo, não é seu. Então, fica comigo. Seria assim, que espécie? Você vai entender o que é. Bom. Manifesto Medicina Marketing. Nós não prometemos milagres, até porque essa é uma palavra
sua, né? Genuína aqui. Nós não prometemos milagres, prometemos responsabilidade. Não vendemos números, construímos posicionamento. Não criamos personagens, revelamos autoridade. Marketing médico não é espetáculo, é estratégia alinhada à ética. Crescer não é sobre dinheiro, é sobre impacto. Nosso trabalho existe para estruturar médicos e clínicas que desejam crescer sem perder seus valores. Nota 1000. Né? É exatamente isso. Obrigada, princesa, foi muito Que bom agradeço. te rever. Volte sempre, de Voltarei verdade. mais vezes, na próxima vez vamos ver se com mais tempo. Sim, e boa sorte. Hoje é o meu mesmo. terceiro podcast do dia. Eu já entrevistei 2 clientes hoje. E aí... Qual que é o melhor lugar? Do quê? Tá aí ou aqui? Entrevistando ou sendo entrevistada? As duas coisas, sabia? São boas, Mas eu né? gosto muito de entrevistar também. bom, né? Nossa, hoje eu ouvi história linda de uma cliente. Te aprende Amei, muito. amei. Obrigada de coração. Agradeço. Foi um prazer mesmo. Igualmente. E para você, como sempre, quem quiser encontrar a Van, a empresa dela, vocês médicos, clínicas, e você que não é esse cliente direto da Vanessa, encaminhe esse episódio, né? O empreender é isso, é essa corrente do bem, porque você pode escolher contaminar com o que você encaminha ou contagiar, ok? E até a próxima página. Lembrando que aqui na descrição você vai saber encontrá-la, o Instagram e tudo mais. Até breve.